Bill Johnson diz que a fé, a dinâmica da fé, é como a gente se apossar das realidades do reino de Deus e colidir violentamente com as realidades ao nosso redor, Zé. Porque um reino inferior não se sustenta. Não tem doenças no reino do meu pai, eu não aceito doenças na minha casa também. Não existe escassez no reino do meu pai, eu não aceito escassez na minha casa também. Não significa negligenciar as realidades naturais, significa trazer à existência uma realidade superior. Você lembra do milagre da viúva? A Bíblia diz que ela recolheu vasilhas, muitas, não poucas. E à medida que as vasilhas vazias eram colocadas, o óleo continuava escorrendo. Mas quando a vasilha acabou, o óleo parou de escorrer. Irmão, guarda isso aqui. A Bíblia não diz que o óleo acabou. A Bíblia diz que o óleo parou de escorrer. Porque todo recurso que vem dos céus, ele não acaba, mas ele para. Eu vou falar isso de novo e alguém vai pegar isso daqui. Ou vocês estão recebendo demais hoje, ou está difícil demais hoje. Eu não sei para que lugar a gente está indo, mas eu estou feliz com aquilo que Jesus está ministrando aqui. Eu estou feliz com aquilo que Deus está fazendo aqui. Você está comigo ainda? O recurso que vem dos céus, ele não acaba. Porque se acabasse, precisaríamos aceitar a ideia de que o reino de Deus é um reino limitado. É um reino finito. Tem recursos não renováveis. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. O reino de Deus é um reino inabalável, inesgotável, ilimitado. Então, se em algum momento, pega isso aqui com muito temor e guarda com amor no seu coração. Se em algum momento as sementes que Deus me dava para semear, Ele não tem me dado mais, significa que existe algo que eu fiz que gerou um impedimento daquilo que Deus queria continuar a fazer. Não significa que acabaram as sementes do celeiro de Deus. Significa que talvez eu não tenha sido encontrado como um bom semeador. A Bíblia diz que Ele dá a semente ao que semeia. É uma condicional. Deus dá sementes aos que semeiam. Sabe, se o óleo parou de escorrer em algum momento, eu preciso reavaliar. Será que as estruturas que eu preparei para receber o novo de Deus não chegaram no limite do seu potencial? Porque é você que limita o quanto de Deus você quer. Você quer um exemplo? A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se existe falta de fé ou se existe pouca fé, o único responsável pela medida de fé que eu carrego sou eu. Porque só quem pode parar, fechar a porta do quarto e me alimentar da palavra de Deus sou eu. Quanto mais eu me exponho à presença e à palavra, mais porção de fé eu recebo. Você quer um exemplo? Quantidade de dons e talentos. Pastor, Deus me deu poucos dons e talentos. É verdade, isso pode acontecer, porque se a Bíblia diz que o Senhor deu talentos a alguns em medidas diferentes, você pode ter começado a jornada com menos talentos, mas a Bíblia diz que o Senhor mede e Ele acrescenta aqueles que são fiéis ao que receberam uma medida maior do que receberam inicialmente. E o Senhor recolhe daqueles que receberam e não fizeram nada com o que receberam, e Ele atribui àqueles que estão zelando pelo que receberam uma medida ainda maior. Ou seja, quem é zeloso com o que Deus deu, recebe mais de Deus. Quem não é zeloso, até o pouco que recebeu pode ser retirado. Preciso de sabedoria, pastor. A Bíblia diz: Deus dá a sabedoria livremente àqueles que pedem. Mas sabe o que é interessante? Eu falei sobre isso semana passada, eu quero repetir aqui. Tem pessoas aqui que têm 3 especializações e continuam usando a desculpa que não tem tempo para ler 4 evangelhos. Vai ser muito frustrante você chegar nos céus e ser PhD, ter MBA, você ser expert em algo e você não ter lido 4 evangelhos e entender a base do reino de Deus. Nos tornamos especialistas de coisas que duram décadas. Não conhecemos o básico daquilo que dura para sempre. Nos tornamos especialistas em coisas que acreditamos que são de longo prazo. Se você está comigo? Investimento de longo prazo. O maior investimento de longo prazo que você pode fazer, irmão, é a vida eterna. O galardão e a salvação ecoam na eternidade. Não duram 20 anos, 50 anos, 60 anos, não. Eles duram para sempre, porque o reino de Deus, ele é inesgotável. Alguém comigo aqui nessa manhã? Então existe uma realidade no reino de Deus e existe uma realidade no reino da terra. O homem natural não consegue discernir as coisas espirituais.
Mas o homem espiritual não pode mais viver olhando só para as coisas naturais. É como alguém que foi feito para caminhar e decidiu rastejar. Você adquiriu a qualidade de andar de pé. Não volte para o lugar que Deus te tirou. É como alguém que acendeu a luz e consegue enxergar os detalhes. Não apague a luz que Deus estabeleceu sobre os lugares por onde você caminha. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra, Senhor. Mas a luz, ela não fala. Quando a gente acendeu essas luzes aqui, as luzes, elas não falam para mim: André, você tem 6 passos até o final do palco, você tem 4 passos até o degrau do palco, você tem 8 passos até o púlpito. Não, a luz, ela não fala, mas ela revela o caminho. Então quando a luz de Deus invade a tua realidade natural, tudo que estava em trevas agora está em luz. Você vai discernir. Pastor, eu me converti, parece que tudo piorou lá na empresa, eu estou vendo cada coisa. Não, irmão, isso é o que já existia, agora você consegue ver. Pastor, meu casamento está em crise, antes estava tudo bem. Não estava tudo bem, mas agora você consegue ver. Pastor, 2 sócios saíram da empresa, um me traiu. Não, eles já estavam fora, ele já estava te traindo, agora você consegue ver. Irmão, então não volte para o lugar que Deus te tirou. A luz dissipa as trevas. A luz dissipa as trevas. Alguém comigo aqui? A Bíblia diz: se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, quão profundas trevas estará. Ou seja, a perspectiva pela qual eu vejo as coisas ao meu redor define como está o meu interior. Se eu consigo ver realidades superiores, eu não me abato, independente e apesar das realidades que me cercam. Pastor, é fácil? Não, se fosse fácil, estava todo mundo aqui levitando. Mas é possível, está disponível, e esse é o plano. Se você perguntar qual o propósito de Deus a partir da nova aliança, nos trazer de volta para esse lugar de imagem e semelhança, e a partir desse lugar governarmos com Ele na terra, até o dia em que estaremos junto com Ele na glória. Então você precisa conhecer a realidade do reino que você faz parte. Como você pode representar um reino que você não conhece? O Hira está aqui, ele foi para o Japão mês passado, ficou 1 mês lá, foi em busca das... Como é que é o nome? Cerejeiras, eu ia falar laranjeiras. Ele falou: pastor, a gente faz um caminho em busca das cerejeiras. É 1 semana só que elas florescem, depois as folhas caem. E tem japoneses do mundo inteiro que vão para a sua terra natal para viver esse momento. Irmão, ele pode falar de um lugar que ele foi gerado. Eu não sei como é, eu não sei como funciona, eu não sei o cheiro que tem, eu não sei os caminhos. Então entende algo: como podemos apresentar um reino que não conhecemos as realidades dele? John Stott diz que o motivo pelo qual o nosso evangelismo fracassa muitas vezes é porque não parecemos com Cristo que professamos. A gente fala que o problema da igreja são os pastores, os líderes, o mau testemunho. Não. O problema da igreja muitas vezes está sendo a própria igreja. Porque na empresa que você trabalha, você fala para todo mundo: Jesus é suficiente, mas quando vem uma má notícia, a gente desaba. A gente fala para todo mundo que está doente: Jesus cura, mas quando a doença é na nossa casa, a gente desanima na fé. A gente fala para todo mundo: Jesus é suficiente, Ele vai te manter de pé, mas quando as tempestades batem no nosso casamento, tem muita gente que desvia. Irmão, guarda isso aqui: nem todo deserto altera o nosso caráter, mas todo deserto revela Ele. Tem desertos que a gente percebeu que a gente não estava tão firmado assim, a gente não cria tanto assim, a gente não estava tão fortalecido assim. Então guarda isso aqui em nome de Jesus: o evangelho que você vai apresentar é a mesma medida de evangelho que você conheceu. O reino que você vai representar é a mesma medida de reino que você conheceu. Então você não pode falar de um reino que você não conhece. Você precisa viver as realidades do reino de Deus. E no reino de Deus, cura, sinais e maravilhas acontecem naturalmente. Tem muita gente morrendo para conquistar riquezas. No reino de Deus, Ele usou as riquezas da terra para pavimentar as ruas dos céus. As ruas são como de ouro, irmão. Aquilo que homens morreram tentando conquistar, Deus usou para pavimentação. Deus está dizendo: não há nada que aos seus olhos brilhe na terra que seja superior às realidades do reino dos céus. Porque o meu reino é o reino de paz, justiça e alegria. Ele é inabalável,
Ele é invencível. Vamos, alguém comigo aqui? Ele é ilimitado, Ele é eterno. Existe uma diferença abismal entre o reino de Deus e o reino da terra. A Bíblia diz, olha que poderoso isso aqui, irmão. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. O profeta está dizendo que no ano em que o rei morreu, Deus deu para ele uma revelação da sala do trono. E a Bíblia diz que quando o profeta se aproxima da sala do trono de Deus, ele tem medo. Ele fala: Senhor, ai de mim, que sou homem impuro e habito em meio a homens de impuros lábios. Então um dos anjos vai, pega uma brasa do altar, toca os lábios dele, e ele permanece naquele lugar. E ele tem uma visão naquele lugar. Enquanto os olhares dele viam pecado e impureza, os anjos em torno do trono de Deus, que olhavam de cima para baixo, diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da glória de Deus. Vamos declarar isso nessa manhã. Levante suas mãos e diga: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da glória de Deus. Vamos, só a igreja, só as vozes. Declare: Santo. Vamos falar com mais convicção, vamos. Santo, Santo, Santo. Cheia da glória de Deus. Sabe o que é poderoso nessa revelação? É que o profeta que veio da terra, quando olha da terra para os céus, ele fala: Senhor, ai de mim, a terra está em meio a pecado, impureza, meus lábios são impuros, o meu povo é impuro. Mas a Bíblia diz que quando ele é levado à sala do trono de Deus, ele vê os querubins, serafins que olham a terra de cima para baixo. Eles falam: toda a terra está cheia da glória de Deus. Irmão, se você olhar a sua empresa da terra para os céus, você vai ver problema, escassez, portas fechadas. Mas se você olhar para a tua empresa dos céus para a terra, você vai saber que toda a sua empresa está cheia da glória de Deus. Vamos, alguém comigo aqui? Se você olhar para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua família, da terra para os céus, você vai ver problemas, debilidades, disfuncionalidades, você vai ver desafios, atritos. Mas se você olhar a tua casa, o teu casamento, os seus filhos, dos céus para a terra, você vai declarar: toda a minha casa está cheia da glória de Deus. Se olharmos para o Brasil, a gente vai ter discordâncias políticas, governamentais, projetos de governo. A gente não vai concordar com tudo. A gente vai ter preocupações talvez com a economia, com algumas coisas que estão sendo estabelecidas, com fenômenos naturais. Você vai dizer: o Brasil está um caos, o Brasil está em desordem. Mas se olharmos dos céus para a terra, a gente vai declarar com autoridade: o Brasil está cheio da glória de Deus. São Paulo cheio da glória de Deus. Alphaville, Barueri, Santana cheio da glória de Deus. Lagoinha, Alphaville cheia da glória de Deus. Alguém comigo aqui? Aleluia, aleluia, aleluia. Ainda bem que eu vi Jesus. Alguns que caminham perto me acham otimista, alguns me acham visionário, alguns me acham ousado. Na verdade, eu só escolhi ver as coisas por uma perspectiva diferente. Eu não tenho uma visão extraordinária de ministério, nada muito diferente do que a gente já viu muita gente fazer. Eu não tenho uma fé mais ousada do que muita gente que você conhece. E eu não sou otimista, porque o otimista, ele se move debaixo de uma sensação. Ele não sabe explicar o porquê, mas ele acredita que vai dar certo. Não, eu escolhi ver as coisas pela perspectiva de Deus. As coisas estão indo mal, vai ficar tudo bem. Deus continua soberano, Ele está no seu trono, governa de geração em geração. Me tirou do leito em 2018, 17, me poupou no ventre da minha mãe em 1988, quando os médicos queriam que ela abortasse. Vai ficar tudo bem. Ele me livrou no passado, vai livrar de novo. Ele cuidou de mim no passado, vai cuidar de novo. Quando a gente pensa em avanço da igreja,
Irmão, a igreja é dele. A única preocupação que eu tenho que ter é de ouvir o que ele está falando e estar debaixo da agenda que ele tem para a sua igreja. Porque se o projeto é dele, a igreja é dele, a agenda é dele, ele não vai deixar faltar recursos para aquilo que ele mesmo começou. Ele é fiel para concluir aquilo que começou. Ele não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa. Acaso Deus geraria em nós alguma expectativa que ele não tem o intuito de cumprir? Então qual que tem que ser o temor do homem de Deus? Estar ouvindo a Deus. Se você ouviu uma palavra de Deus, você não vai temer, mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte. Mal nenhum eu temerei, porque tu, Senhor, estás comigo. Se você me perguntar qual que é o seu medo, André, eu boto medo entre aspas. Qual que é a sua preocupação? Qual que é a sua angústia? O que te consome? Eu preciso estar ouvindo direito. Porque à medida que aumenta a tua influência, o teu alcance, a força da tua liderança, o tamanho da sua igreja, se em algum momento eu ouço errado, muita gente pode estar caminhando errado. Porque o líder recebe essa graça de contagiar quem lidera com visão. E é por isso que um líder precisa estar debaixo de discernimento, obediência e uma direção clara de Deus. Senão a gente pode estar correndo para lugar nenhum. Lembra do povo no deserto? 40 anos em círculos. A sua casa, você que é homem, sua casa está debaixo do seu governo. Pastor, não há governo lá. A omissão já é uma posição. Os seus filhos estão debaixo do teu governo. Você que é empresário, a tua empresa está debaixo do teu governo, da tua liderança. Então o que a gente precisa? Se manter nesse lugar de dependência. Se o Senhor não fizer, eu não faço. Se o Senhor não falar, eu não falo. Se o Senhor não pedir, eu não dou. Se o Senhor me pedir, eu entrego. O salmista, ele fala algo que eu amo, esse salmo. Davi, ele diz: eu não dormirei e as minhas pálpebras não descansarão até que a presença de Deus volte à cidade. Lembra quando o faraó dá governo a José? Ele coloca um anel de governo na mão de José, ele coloca sandálias nos pés de José, ele diz: nenhum homem tem tanta autoridade nesse lugar como José. Só eu tenho mais autoridade do que José quando estiver assentado no trono. E ele fala algo poderoso. Irmão, o entendimento de governo de Faraó é maior do que o entendimento de grande parte da igreja cristã hoje. Ele diz: nenhuma mão se levantará e nenhum pé se moverá sem que haja uma palavra dele. Sabe como a gente precisa se mover como igreja? Nenhuma mão se levanta e nenhum pé se move sem que haja uma palavra de Deus. Eu não começo se ele não falar, mas se ele falar, eu começo independente do que os outros pensam. Eu não me lanço se ele não falar, mas se ele falar, eu me lanço independente do que os outros acham. O problema, irmão, é que a gente tem confundido a multidão de conselhos com os conselhos da multidão. Às vezes uma opinião te parou, algo que alguém falou a teu respeito te desanimou. Irmão, se eu fosse me mover pela palavra e pela opinião de homens, eu teria parado lá atrás. Mas teve vários momentos em que eu precisei negligenciar o que os outros falavam e pensavam e continuar ouvindo aquilo que Deus estava falando a meu respeito. A palavra de Deus diz: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Levante suas mãos em nome de Jesus. Deixa eu liberar algo sobre você. Feche seus olhos. Eu profetizo que você ainda esse ano vai caminhar debaixo de um temor, uma medida de tremor ainda maior do que você já caminhou até aqui. Seus pés não vão vacilar, você não vai se frustrar, você não vai correr atrás de coisas que não são de Deus, você não vai forçar portas que não são para você, você não vai entrar em sociedades que não alegram o coração de Deus. Deus vai te dar discernimento para discernir tempos e estações, para discernir motivações, para discernir corações. A Bíblia diz que o sábio a todos discerne, mas por ninguém é discernido. Você vai ser assim. Você vai discernir lugares, ambientes, reuniões. Você não vai se mover por oportunidades. Você não é um oportunista, você é um filho de Deus. Você vai se mover debaixo de palavras de Deus, debaixo de promessas de Deus. E você vai ver a fidelidade do Senhor sobre você e sobre os seus filhos. E ela vai se estender sobre os filhos dos seus filhos. E uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos feitos de Deus. E você vai
vai ver a bondade dele te dando o que você não poderia ter, te colocando em lugares que você não poderia estar, te dando uma sabedoria que você não poderia comprar. Você vai ser considerado culto e sábio por homens cultos e eruditos, mesmo que você não tenha comprado ou conquistado isso de forma humana. Não, Deus vai te dar, Deus vai te dar, Deus vai te dar. Deus vai levantar homens sábios, homens de governo, homens que lideram muitos homens, homens que abrem mercados, homens que lideram frentes, homens que lideram estados, homens que lideram nações, homens que lideram ministérios, que vão liberar destinos de milhares de pessoas. Eu profetizo em nome de Jesus, não só para quem está nesse auditório, não só para quem está me ouvindo agora online ao vivo, mas se você está ouvindo essa mensagem em 2032, em 2040, essa palavra é para você, porque nós cremos que toda palavra profética, ela não está limitada ao tempo, não, ela transcende o nosso tempo natural. Eu declaro em nome de Jesus, seja você quem for, esteja onde estiver, ouvindo no ano que for, eu declaro Deus liberando o teu destino, e você caminhando debaixo de obediência e de graça de Deus e de favor de Deus. Talvez aos olhos naturais você esteja cativo, mas eu creio que assim como José, da noite para o dia, Deus pode te dar governo. Você pode estar sendo perseguido como Davi, mas eu creio que Deus vai bater em retirada. Os seus inimigos virão contra você por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Eu declaro em nome de Jesus que a obediência e a dependência serão marcas da sua jornada de fé. Você não vai se vangloriar dizendo fui eu quem vi, fui eu quem fiz. Não. Você vai dizer: o Senhor me deu, o Senhor fez, o Senhor abriu, o Senhor concedeu, o Senhor derrotou os meus inimigos na minha presença, o Senhor abriu portas de milagres, o Senhor abriu as comportas dos céus, o Senhor fez infinitamente mais do que tudo que eu havia pedido ou pensado, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. Porque dele é a glória, o poder e a majestade para sempre e para sempre. E Ele é glorificado de geração em geração. E os nossos feitos apontarão para Ele. Os nossos feitos apontarão para a bondade dEle. As mãos do Senhor estão sobre a nossa casa, e toda a terra está cheia da glória de Deus. Se você crê nisso, irmão, você pode celebrar Jesus no seu lugar. Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Tem uma outra versão que eu amo, a Bíblia diz que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes que cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Bom, quando a Bíblia diz que os montes de Sião não se podem abalar, não significa que o inferno não possa tentar abalá-los, significa que eles não vão conseguir abalá-los. Então guarda isso em nome de Jesus. Tanto faz quem se levanta, quando se levanta, tanto faz o tamanho da tempestade ou quantas tempestades, tanto faz o tamanho do gigante ou quantos gigantes. Quando a gente entende o game, a gente percebe que cada novo nível de tribulação leva a gente para um novo nível de autoridade. Cada novo nível de levante leva a gente para uma nova patente. Cada novo nível de resistência leva a gente para um novo nível de coragem. Cada nova tempestade leva a gente para um novo nível de confiança. Então guarda isso em nome de Jesus. Toda tribulação que o Senhor permite que a gente enfrente é para aumentar em nós a porção de confiança e de certeza de que, independente de como o meu dia está, Deus continua sendo bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você quer ter uma fé que confia? Caminha ao lado de alguém que tem uma fé constante. Uma fé constante. Eu não vou começar a contar aqui o que a gente viveu desde que eu e a Kezinha casou, senão vocês vão achar que eu sou o Joseph Klimber. Alguém lembra do Joseph Klimber? Quantos anos de casado, pastor? 15. Quantos desertos? Mais de 15. Em 15 anos a gente mudou 15 vezes de casa. Ontem o profeta me chamou ali e ele falou: renúncia. Deus sempre trabalha com você através da renúncia, e Ele sempre te pede o que você ama. Você não está pegado a nada, e você sempre diz: se o Senhor me pedir, eu dou.
E aquilo me pegou porque é exatamente essa conversa que a gente sempre tem na nossa mesa lá em casa. Quando a gente se mudou agora para São Paulo, a gente acabou de ganhar o Green Card ano passado, Deus enviou a gente para o Brasil. E quando eu cheguei lá, a gente foi matricular a SESC na 10ª escola talvez. E a Kezinha olhou para mim e ela falou assim: amor, dessa vez é para ficar, não é? Eu falei: eu não sei. Se depender de mim, a gente fica. Mas se o Senhor amanhã pedir para sair, a gente sai. Se depender de mim, a gente fica. Mas se o Senhor falar larga tudo e vai, a gente vai. Porque eu não posso garantir para minha família conforto mais do que eu posso garantir para eles dependência. Eu conheço muitos ministros que morreram pelo conforto, mas eu conheço muitos ministros que estão rompendo porque permanecem dependentes. Não é sobre quão confortáveis as coisas estão, irmão, é sobre quão dependente você é. Alguém está comigo aqui? Diga amém. A gente estava jantando aqui anteontem, e aí eu não lembro se foi o pastor Jason, alguém falou assim: e aí, lindão, São Paulo, você acha que é para sempre? Eu falei: eu acho que no mínimo 10 anos. Mas o meu coração está sempre pronto para partir, se o Senhor fala, vai. Foi assim no Rio, a gente derramou 5 anos de tudo que a gente podia, Deus falou, vai. A gente veio para Orlando, 8 meses aqui, e a gente vai para Miami, começa do nada, aí meio da pandemia, Covid, lockdown, Deus dá o green card, abre as portas, a gente se estabiliza, a gente compra o carro que queria comprar, mora na casa que queria morar, e aí quando tá tudo bem, Deus fala, agora larga tudo e começa de novo. Mas eu aprendi algo, alguém tá comigo aqui, diga amém. Irmão, o lugar mais seguro que você pode estar é correndo riscos com Deus. Eu prefiro aposentar o green card para caminhar com Jesus no Brasil do que aposentar Jesus para caminhar com o green card sozinho. Prefiro uma porta que Deus fechou do que forçar uma porta que Ele não abriu. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Então, se você quer viver promessas, você precisa acessar a fé que confia. Provérbios 3:5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Uau, 6.000 pontos com a gente. Você pode celebrar cada família que está online. Mais de 6.000 pessoas conectadas agora. Aleluia. Irmãos, esses dias eu vou ter que correr por causa do tempo. Eu vou pregar na velocidade 2 do WhatsApp e aí vocês me acompanham, amém? Esses dias eu estava pregando sobre fé ousada na nossa igreja. E no meio da pregação, olha o que Deus faz. Algumas das maiores revelações ou das palavras mais incríveis que eu tive a oportunidade de ministrar não estavam nos meus sermões. É muito frustrante quando você olha o meu sermão. Já aconteceu às vezes no final de culto, alguém fala, cara, me dá o sermão, o Valtinho já viveu. Irmão, compartilha o sermão, é frustrante. Por quê? Porque a melhor parte Deus faz sozinho. Eu só estou tentando não atrapalhar o que Deus está fazendo. Você está comigo? Diga amém. E foi isso que aconteceu nesse dia. Eu estou pregando sobre fé ousada, eu preparei um sermão sobre fé, mas enquanto eu pregava sobre fé, Deus falou comigo, filho, se eu me movesse segundo a dinâmica da fé de vocês, os milagres que a Bíblia relata seriam muito diferentes de como eles são. Porque muitas vezes vocês preferem o livramento do que o testemunho. Pega isso aqui. Mas a minha glória se revela em meio a alguns livramentos, mas a minha glória se revela de uma forma ainda mais poderosa em meio a testemunhos. E aí Deus começou a falar, filho, se dependesse do tipo de fé de vocês, a Bíblia não diria que naquele dia, quando Moisés está diante de um mar vermelho e os exércitos atrás dele, o mar se abriu. A Bíblia diria assim, naquele dia, Moisés caminhou e diante dele tinha um mar vermelho, mas quando ele olhou para trás, viu o faraó e todos os seus soldados amedrontados. E então permaneceram no palácio e Deus deu livramento para o seu povo. Se eu me movesse, Marcelão, segundo a fé de vocês, a Bíblia não diria que naquele dia Daniel estava no meio de uma cova e leões jejuaram na presença dele. A Bíblia diria, naquele dia, os soldados tentaram colocar os leões na cova em que Daniel estava, mas os leões se recusaram. Açoitaram eles, machucaram eles, mutilaram eles, mas naquele dia ninguém conseguiu colocar leões ali dentro. Se dependesse do tipo de fé de vocês, André, a Bíblia não diria que Pedro andou sobre as águas. A Bíblia diria que naquele dia o mar se tornou terra. A Bíblia não diria que a fornalha foi aquecida várias vezes mais e Mesaque, Sadraque e Abednego foram poupados. Não, a Bíblia diria que naquele dia
Homens tentaram acender o fogo, mas o fogo não acendia por nada. E aí Deus falou para mim: o que é mais poderoso, filho? Uma fornalha que não se acende ou uma fornalha aquecida que não te consome? O que é mais poderoso? O faraó que amedrontado não te persegue, mas os seus perseguidores sendo abatidos diante da minha presença. O que é mais poderoso? Uma cova que não foi preenchida de leões, ou leões famintos jejuando na presença de um homem de Deus? Lagoinha, pega isso aqui em nome de Jesus. Tem lágrimas que Deus enxuga, mas tem lágrimas que Deus recolhe. A Bíblia fala sobre lágrimas que Deus enxuga. O que é uma lágrima que Deus enxuga? É um livramento que Deus dá. Ia acontecer, não aconteceu. Iam me atacar, não me atacaram. O mar ia se revoltar, não se revoltou. O tempo era de seca, mas na minha plantação tudo vai bem. São lágrimas que Deus enxuga. Mas a Bíblia também fala sobre homens de Deus que viveram momentos em que Deus recolheu as suas lágrimas. Você pode declarar isso comigo? Diga: tem lágrimas que Deus enxuga, mas tem lágrimas que Deus recolhe. O que são as lágrimas que Deus recolhe, André? São os momentos ruins que Deus permite que a gente passe, mas Ele passa com a gente. O salmista diz: nenhuma lágrima será esquecida. Acaso o Senhor não toma nota de cada uma delas e as recolhe no seu odre? Lagoinha, guarda isso em nome de Jesus. Nenhuma crise será esquecida, nenhum deserto foi em vão, nenhum gigante se levantou à toa. O Deus que permite também é o Deus que protege. O Deus que permite também é o Deus que te livra. O Deus que permite também é o Deus que te guarda. Você pode levantar suas mãos em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre você. Eu profetizo em nome de Jesus que os seus testemunhos não serão só testemunhos de livramento. Os seus testemunhos também serão testemunhos de milagre. No meio da dor, no meio da crise, no meio dos gigantes, no meio da falta, o Senhor inclinou os seus ouvidos ao meu clamor e Ele mudou a nossa sorte. Se alguém crê nisso, você pode fazer barulho no seu lugar. Aleluia, 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 Jesus, aleluia. Quando a Kezinha estava grávida da Cécia, a gente viu o Senhor recolhendo as nossas lágrimas. Kezinha teve bipolaridade gestacional, minha esposa ficou louca, eu dependia de oferta para fazer compras de mercado. Eu vivi isso no primeiro filho. Cessi nasceu quando a gente morava na rua Estados Unidos, numa casa dos fundos. Benício nasceu anos depois, quando a gente morava nos Estados Unidos, no meio de um Covid. A Chloe nasceu quando a gente morava bem e os dias eram bons. Irmão, cada filho nosso ensinou pra gente algo. Caminhada com Deus, ela não é cíclica. Caminhada com Deus é como uma espiral. Você está sempre fazendo as mesmas coisas, mas cada estação no nível mais alto. Você está sempre fazendo as mesmas coisas, mas cada estação no nível mais alto. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Tem coisas que você fazia no início, você tinha um resultado, você vai continuar fazendo, mas você vai ter um nível de aceleração diferente. Tem coisas que você sonhava desde que Deus te trouxe para a América, mas você vai ver de repente acontecer. Sabe o que é poderoso? As pessoas olham para a nossa história, não conhecem toda a nossa semeadura e acham que do nada algo aconteceu, mas de repente leva muito tempo para acontecer. Lagoinha Orlando está vivendo um romper, tem 6 anos, mas esse de repente levou muito tempo para acontecer. Quantas famílias há décadas estão orando aqui: Senhor, levanta uma igreja, levanta um avivamento, levanta um povo, levanta um mover. Quantas pessoas têm clamado, irmão, de repente algo aconteceu. Fala para quem está do seu lado: de repente, leva muito tempo para acontecer. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu. É o Pai da eternidade. Bom, olha para mim, guarda isso aqui. Tem alguém aqui que enfrenta a ansiedade? Eu vou te dar uma chave que vai mudar a tua história.
Como Jesus consegue dormir em meio a uma tempestade? Qual é o segredo? Qual é o princípio? Qual é a chave? A gente aprende algo inclusive nesse dia com Jesus que é poderoso demais. Irmão, guarda isso aqui. Jesus estabelece um princípio: só pode dominar tempestades quem consegue dormir em meio a elas. Você só vai dominar os inimigos que não roubam o teu sono, porque a partir do momento que eles te amedrontam, você saiu desse lugar de autoridade. Por que Davi derruba um gigante? Porque a despeito do que todos os soldados pensavam sobre aquele homem, Davi foi o único que olhou para ele e viu a ausência de aliança. Davi olha para ele e fala: quem é esse incircunciso? Ou seja, quem é esse homem que não caminha debaixo de uma aliança de Deus, provocando aqueles que foram chamados por Deus? Se você olha para os seus inimigos de uma forma mais elevada do que eles são, você sempre vai achar que não vai conseguir vencê-los. Mas se você olha para os seus inimigos do tamanho que de fato eles são, você não vai ter dúvida: Jesus já venceu cada um deles por mim. Jesus, ele acalma a tempestade, mas antes ele dorme no meio dela. Você só vai dominar tempestades que você consegue dormir em meio a elas. Alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Mas tem um princípio nisso. Ele é o Pai da eternidade. Ele é onisciente. E Ele conhecia toda a palavra. Ele é o Verbo. Ele é a palavra. Você está comigo? Então o Pai já havia dito que Ele seria morto numa cruz. Dani, o Pai já tinha dito: você vai ser enviado e você vai ser feito maldito no madeiro, Bia. Então quando existe uma tempestade, eu imagino Jesus olhando para as ondas e Ele fala: meu Pai já disse que não é afogado que eu vou morrer. Então hoje não é o meu dia. Quando você conhece o seu futuro, você não fica angustiado durante os processos do seu tempo presente. Por quê? Porque você já ouviu de Deus a última palavra a seu respeito. Irmão, pega isso aqui. Jesus trabalhou com algo que não é uma coincidência. Jesus trabalhou todos os dias com os mesmos elementos que o crucificariam. Jesus era carpinteiro, Jesus era construtor. Ele trabalhava com prego, Ronaldo, ele trabalhava com martelo, ele trabalhava com madeira. Pega isso aqui, irmão. Quantos aqui creem que de fato Jesus sabia que a cruz o aguardava? Quantos aqui entendem que a cruz não foi um problema, a cruz era a promessa? Quantos aqui então entendem que todos os dias Jesus trabalhou com os elementos que daqui a algum tempo iriam crucificá-lo? Forte, né? É como você saber que você vai ser serrado no final da sua história e você trabalhar numa indústria de serras. Todos os dias você está lidando com algo que em algum momento vai te ferir. Prego, martelo e madeira. Mas não existe um relato de Jesus ansioso ou angustiado, senão no seu momento final. Por quê? Porque quando a gente caminha debaixo do Pai da eternidade, a gente não fica ansioso ou preocupado com momentos futuros, porque a gente sabe a quem o futuro pertence. Eu vou falar isso de novo. A Bíblia diz: alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Deus da nossa salvação. Quando você confia no Pai da eternidade, você sabe: meu amanhã vai ser melhor que hoje. O meu choro pode durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. Por quê? Porque o Deus da minha história de ontem é o Deus da minha história hoje, e Ele está desenhando o meu futuro também. A palavra de Deus diz, eu não lembro qual Salmo 139 diz: os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no seu livro antes de qualquer um deles existir. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Eu preciso finalizar aqui. Eu vou falar de novo para alguém pegar essa deixa. Eu preciso finalizar aqui. Ah, para, vocês são muito espontâneos. Não, gente, é sério, eu preciso finalizar aqui. Quarta característica, alguém está comigo ainda? Diga amém. A Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. O louvor pode ir subindo para parecer que a gente está terminando. A Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. A palavra príncipe, Rafa, significa no latim príncipes, ou seja,
o primeiro, o que vai à frente. Bom, olha para mim. Você sabe o que é um príncipe? É alguém que se antecipa, é alguém que é primícia em algo, é alguém que é a primeira parte, é alguém que vai à frente. A Bíblia não diz apenas que ele é a paz, a Bíblia diz que ele é o príncipe da paz. Por que ele é o príncipe da paz? Porque quando ele chega primeiro, a paz se estabelece e vem logo em seguida. Vamos pegar isso aqui em nome de Jesus. Quando Jesus entra na sua casa, a paz de Deus acompanha a pessoa de Jesus. Quando Jesus entra na tua empresa, a paz de Deus acompanha a pessoa de Jesus. Quando Jesus entra na sua família, a paz de Deus acompanha a pessoa de Jesus. Quando Jesus entra na sua vida, a paz de Deus acompanha a pessoa de Jesus. Todos os lugares que a gente não tem experimentado paz são lugares que a gente ainda não deu para Ele o governo. É impossível entregarmos para Ele o governo de alguma área e essa área não ser repleta de paz. Agora tem uma chave aqui, alguém quer pegar? Diga amém. Bill Johnson diz que para experimentarmos a paz que excede o entendimento, a gente precisa abrir mão do direito de entender. Vou falar de novo. Para você experimentar a paz que excede o entendimento, você vai precisar abrir mão do direito de entender. Tem áreas que a gente não consegue viver em paz, porque a gente ainda quer entender tudo, como vai ser, de que forma vai ser, e isso consome você. Como vai ser, de que forma vai acontecer, a porta vai se abrir, será que o contrato vai assinar, irmão? A palavra de Deus diz: eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Recebe isso em nome de Jesus. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. A palavra de Deus diz: eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Irmão, Ele é o príncipe da paz. E a gente vai terminar esse culto, eu quero ministrar a paz de Deus sobre você. E a gente vai receber testemunhos nos próximos dias de pessoas que venceram a ansiedade, pessoas que venceram a depressão, pessoas que estão dormindo como nunca antes. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Deus vai inundar a tua mente com paz. Deus vai inundar a tua casa com paz. Deus vai inundar os teus negócios com paz. Porque a palavra de Deus nos garante que Ele é o príncipe da paz. É impossível a pessoa de Jesus chegar e a paz não acompanhá-lo, porque paz não é o que Ele faz, paz é quem Ele é. Milagres não são o que Ele faz, milagres são parte de quem Ele é. Cura não é só o que Ele faz, cura é parte de quem Ele é. Alguém comigo aqui? Prosperidade não é o que Ele faz, prosperidade é quem Ele é. Ele é amor, Ele é justiça, Ele é paz, Ele é provisão, Ele é o que é. Então tudo que falta em você escorre de Jesus. E eu não sei o que te falta, eu não sei o que você precisa, mas Deus está dizendo para pessoas aqui nessa manhã: filho, o que queres que eu te faça? Apresenta para Ele com humildade a tua necessidade, porque Ele é fiel para suprir todas as nossas necessidades. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então fica de pé no seu lugar, e eu vou finalizar declarando Colossenses 1:12. Levante suas mãos, feche seus olhos. Você que está online em qualquer lugar do mundo, somos mais de 30 nações, 17.500 famílias. Eu quero te convidar no teu lugar, aonde você estiver, a fechar os seus olhos. Kuwait conectado, Catar, Nigéria, Irlanda, Aruba, Itália, Eslovênia, Macedônia. Feche teus olhos em nome de Jesus. Colossenses 1:12. Instrumental, pode fluir, flua comigo. A palavra de Deus diz: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e Ele nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, sejam poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, através do seu sangue derramado na cruz. Em outras versões a Bíblia diz: estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Alguém pode declarar isso de olhos fechados, de mãos levantadas? Diga: Pai,
nessa manhã, diga: eu recebo a paz de Deus, que excede todo entendimento. Diga: eu sou guardado, blindado, protegido, lavado pelo seu sangue. Diga: eu e a minha casa pertencemos ao Senhor. Diga: eu e a minha casa viveremos cada promessa, viveremos milagres, teremos novos testemunhos. Nos próximos dias nós veremos a sua mão fazendo coisas novas. Pai, eu declaro sobre cada vida aqui, sobre cada família aqui, nós declaramos a paz que excede todo entendimento. Pai, nós declaramos pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de vida e não de morte, pensamentos dos céus e não da terra. Pai, eu declaro a revelação de quem o Senhor é sobre cada um de nós. Quanto mais a gente entende quem o Senhor é, mais o Senhor vai nos levando a lugares altos. Jesus, levanta uma igreja poderosa, levanta uma igreja gloriosa, levanta uma igreja que não pede favor, que não pede emprestado, que não recua diante dos avanços das trevas, mas que avança contra elas, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Levanta famílias guardadas, ungidas e que sabem o que carregam. Jesus, levanta uma igreja que não abaixa a cabeça para nenhum inimigo ou para nenhuma retaliação. Nós só nos curvamos diante do Senhor, nós só nos prostramos diante do Senhor. Nós declaramos: ainda esse ano 2024 viveremos o maior romper da nossa história, em nome de Jesus. Se você crê nisso, irmão, você pode dar um brado de liberdade no teu lugar. Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal e me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.